tá bom? Depois da palavra. Salmo 57. Bendito seja Deus. Eu quero ler a partir do primeiro verso com a igreja. Minha versão é NVI, tá certo? Está escrito na palavra de Deus, Salmo 57, verso 1. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Verso 2, clamo a Deus, ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões, ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Preparam armadilhas para os meus pés. Fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Verso 7, meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos, acorde minha alma, acordem harpa e lira, vou despertar a alvorada, eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações, cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Pai, aqui está a tua palavra. Fala aos nossos corações neste momento. Espírito Santo, ó Deus, cativa os nossos corações, a nossa mente para compreender a tua palavra. Que tudo aquilo no reino espiritual que queira nos atrapalhar, que o Senhor impeça pelo favor que nós pedimos a ti. Ó Deus, para a honra e glória do teu nome, faz-nos aprender a tua vontade. Fale conosco, Senhor. É assim que nós oramos. Te agradecemos por tudo. No nome de Jesus, e a igreja diz... Amém, irmãos. Nós sabemos que o livro de Salmos tem 150 salmos e ele foi escrito não por uma só pessoa, foi por algumas pessoas que o livro de Salmos foi escrito, e uma delas é Davi. Nós conhecemos Davi, e no final da sua história, nós conhecemos a história de Davi, e ele chegou a ser rei, e a Bíblia diz que ele foi perseguido pelo rei Saul antes de chegar ao trono de Israel. E este salmo, ele é davídico, é um salmo que foi escrito por Davi. Ele foi escrito por Davi. Aí, irmãos, a minha Bíblia aqui vai trazer uma notinha discriminando em que momento o salmo foi escrito. Eu não sei se a sua Bíblia vai trazer essa informação. Abaixo do número 57 da minha Bíblia, vai dizer que este salmo é um salmo davídico, e Davi escreveu este salmo quando fugiu de Saul para a caverna. Davi escreveu esse salmo quando ele estava em fuga para a caverna. Mas por que, pastor, Davi estava em fuga? O que foi que ele fez? Ele roubou, pastor, as ovelhas do rei Saul? Será possível que ele pegou algumas vacas, alguns bois e levou para a sua casa, levou para a casa de seus pais? Pastor, será que ele fez isso? Não, será que ele fugiu porque ele matou alguém? Ele infringiu alguma ordenança do rei? Alguma norma que ali foi estabelecida? E eu digo para você, não. Ele não estava fugindo, indo para uma caverna por causa disso. Davi não fugia porque ele estava
embaixo sob a pena de morte porque roubou, defraudou, alguma coisa de crime. Não, Davi estava fugindo, porque Deus tinha um propósito na vida de Davi. Davi estava fugindo porque ele foi ungido rei, e o rei Saul tinha sido desprezado por Deus, porque desobedeceu às ordenanças que Deus estabelecera em relação ao rei, ao reinado, aquilo que Deus queria. Então Saul disse: se eu conseguir eliminar Davi, então o perigo de eu perder o reinado, ele se torna zero, porque Davi está sendo escolhido, foi escolhido para ser rei, mas se eu conseguir eliminar ele, eu consigo o reinado para sempre, porque eu tiro o escolhido das mãos de Deus. Então Davi está aqui, irmãos, escrevendo esse salmo, como eu disse para você, não numa paisagem bonita, não diante da sua família, num banquete, não. Ele escreve esse salmo, fugindo para uma caverna, indo para distante da sua família, indo para distante do seu trabalho, indo para distante das suas amizades, deixando para trás, pelo menos naquele espaço geográfico, deixando para trás seus sonhos, seus planos, porque um propósito estava sobre ele, que Deus tinha ungido. E nós sabemos, eu tenho certeza que vocês sabem, como Davi foi ungido. Davi levantou o profeta Samuel e disse: olha, eu tenho rejeitado Saul, eu tenho rejeitado o rei Saul, eu não quero mais que ele esteja lá como um rei. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, Davi levanta o profeta Samuel e diz: olha, você vai ungir alguém como rei, e você vai para a casa de Jessé, e lá eu tenho escolhido um ungido para ser rei. Acabou o tempo de Saul porque ele desprezou a minha vontade. Então a Bíblia diz que Samuel chegou na casa de Davi, do pai de Davi, Jessé, e disse: olha, eu vim com uma ordenança, com a incumbência de ungir o rei de Israel. E então Jessé trouxe os seus filhos, foi passando, então o primeiro chegou, era o mais velho, o primogênito. Então ali foi apresentado um homem robusto, bonito, que a Bíblia descreve, e a Bíblia diz que Samuel, ao fitar os olhos nele, disse: eis o escolhido do Senhor. Então Deus brada no coração de Samuel e diz: Samuel, não Samuel, porque eu, o Senhor, não vejo como o homem vê. Irmãos, Deus não vê como nós vemos. A gente pode olhar a circunstância e dizer: mas essa circunstância é tão desagradável, essa circunstância não era para mim estar vivendo. Só que Deus está vendo tudo, e Deus sabe trabalhar, Deus sabe executar a sua vontade na nossa vida. Nós precisamos confiar no Senhor, na sua boa vontade, irmãos, porque Deus não vê como o homem vê. A nossa visão é limitada, é uma visão humana. Se nós não olharmos com a visão espiritual, nós vamos parar no meio do caminho. Mas se nós olharmos com a visão de Deus, nós vamos prosseguir, nós vamos avançar, porque o Senhor é conosco. Então Deus bradou no coração de Samuel e disse: não, Samuel, não, eu não tenho escolhido ele. De repente Samuel disse: tudo bem, Senhor. Aí Jessé: passe mais outro filho. Aí Samuel agora ficou esperando Deus bradar no seu coração, e passou mais um filho. Deus não disse nada. Não é você. Mais um filho. Deus não falou nada. Não é você. Passou todos os filhos. E então o profeta Samuel, ele não foi enganado para lá, e todos os filhos tinham passado, e Deus não tinha escolhido nenhum deles. Então o profeta Samuel indagou Jessé e disse:
porventura você não tem mais nenhum filho? Aí Jessé, e não é que eu tenho? Eu estou parafraseando, irmão, viu? Para você não for ler a Bíblia e dizer, mas rapaz, o pastor ensina tão errado, misericórdia. Jessé parou e disse, e não é que eu tenho, Samuel? Eu tenho esquecido. O rapaz está cuidando das ovelhas, está lá, cuidando das ovelhas, eu tenho esquecido dele. Aí Samuel disse, então a gente só se senta na mesa quando ele chegar. Pode mandar chamar o rapaz. E então quando ele chegou, irmãos, Deus brada no coração de Samuel e diz, olha, este é o escolhido para ser rei de Israel, pode ungí-lo. E Deus então usa Samuel para ungir Davi como rei. Mas irmãos, não foi automaticamente que Davi chegou na cadeira de rei. Não foi automaticamente, digamos, ele ungiu, aí agora vamos, meu filho, vamos lá para a cadeira de rei, senta agora aí, vá, sente. Não foi assim, porque ainda existia um rei no poder, e o nome dele era Saul. Existia um rei, então Davi passou um processo, irmãos. Ele passou um processo, e você conhece a história do gigante. Você conhece a história dele tocando a harpa diante do rei Saul. Você conhece o processo de Saul lançando uma lança para tirar a vida de Davi, e ele tocava a harpa, e Davi teve que fugir. Você conhece esse processo? Então, diante dessa circunstância toda, do processo de ser ungido rei, até sentar na cadeira de rei em Israel, e toma posse como Deus tinha estabelecido e escolher Davi, ele passou por um grande processo. E no meio desse processo, irmãos, ele escreve um dos salmos, e um dos seus salmos, o Salmo 57. E ele estava fugindo para uma caverna da presença do rei Saul, para não perder a sua vida. Ele estava fugindo, como outrora eu falei, não porque ele era um malfeitor, mas porque tinha um propósito de Deus na vida dele. Deus, irmãos, preste atenção nisso. Seguir a Deus, obedecer a sua vontade e viver os propósitos de Deus, não significa que eu e você não vamos ser perseguidos. Não significa. Se eu e você quisermos abraçar os propósitos de Deus, tenha certeza, vão se levantar os gigantes. Os leões vão se levantar. Os ursos vão se levantar. Agora a Bíblia nos garante o seguinte, que Deus estará sempre conosco. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Ele sempre estará conosco. Aí você diz, mas pastor, levantou-se uma situação que parece até um gigante. Eu olho para ele e digo, não tenho condições de vencer. Assim como o exército de Israel, diante do gigante Golias, todo mundo estava batendo as canelas, irmãos, com medo do gigante. Aí, envergonhados ficaram, porque olhava para o gigante, não olhava além do gigante, para o Senhor dos Exércitos, para quem tinha uma aliança. Muitas vezes nós olhamos para situações, parece um gigante na nossa frente. Sabe o que Deus quer de nós? Que a gente confie nele. Deus quer isso. Enquanto o exército tremia na base e tinha medo, Davi chegou e disse, eu não estou entendendo mais nada. Quem é que é esse incircunciso? Ou seja, a circuncisão, aquele que tinha aliança para com Deus. Aí Davi estava dizendo, incircunciso, quem é esse que não tem aliança para com Deus, Israel? Eu vou enfrentá-lo. E o Deus, o Senhor dos Exércitos, me dará ele em minhas mãos, assim como me deu o urso e como me deu o leão nas mãos. Deus vai me dar em minhas mãos. Davi tinha confiança neles. Davi tinha confiança no Senhor dos Exércitos. Davi olhava para o Senhor dos Exércitos e não fitava os olhos no gigante. Quer continuar firme na fé? Tira os olhos do gigante. Coloca os teus olhos no Senhor dos Exércitos, irmãos. Louvado seja Deus para sempre. Então Davi estava fugindo da presença de Saul.
Davi estava a escapar com a sua vida, diz as Escrituras. A Bíblia diz, irmãos, no salmo que nós lemos, no primeiro verso, Davi dizendo: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que o perigo passe. Até que passe o perigo. Irmãos, Davi, ele reconhecia o perigo. Ele reconhecia que a situação trazia perigo para o seu físico, para a sua própria vida. Davi estava passando por momentos turbulentos. Saul, o rei. Não, pense comigo aí, irmãos. Olha, vamos lá. Na sua mente, abra aí uma janela imaginável e crie aí a situação. Um rei poderoso, com o seu exército poderoso, está agora perseguindo Davi. Quem é Davi, irmãos? Ele estava cuidando das ovelhas do pai, quando foi escolhido para ser rei. Davi não tinha um exército, ele era um cidadão de Israel, simples. Era um cidadão. E quem é que estava atrás dele? Um rei poderoso, com um exército poderoso. Davi não estava cego diante dos problemas. Davi não estava perdido diante dos problemas. Como assim, pastor? Davi sabia reconhecer o perigo das circunstâncias. Davi reconhecia os perigos das circunstâncias. Mesmo diante da tempestade, Davi conseguia decifrar: eita, está perigoso para mim, está difícil para mim. Irmãos, muitas das vezes quando o crente, o cristão está nos problemas, parece que uma venda é colocada nos olhos da pessoa que não consegue discernir mais nada. Parece que não consegue enxergar mais nada. Nós não podemos ser assim. Nós temos que identificar o grau de perigo da situação, do problema, para podermos tomar decisões. Ou então as nossas decisões serão precipitadas. As nossas decisões serão erradas se a gente for envolvido pelo calor do problema. E Davi não foi envolvido pelo calor do problema, irmãos. Davi fez o certo. Levantou a sua voz em clamor. Levantou a sua voz em oração. Misericórdia, ó Deus, misericórdia. A minha alma, ela se refugia no Senhor, pois a minha alma se refugia no Senhor. A minha alma se refugia em ti, Senhor. Davi estava fugindo para onde, irmãos? Para uma caverna. Para onde ele estava fugindo? Eu quero saber se você está comigo. Davi estava fugindo para onde? Para uma caverna. A caverna esconderia Davi, guardaria Davi o seu físico, não é verdade? Guardaria o seu físico, a caverna. A caverna guardaria o físico de Davi do sol, verdade? A caverna guardaria de Davi, o físico de Davi, o corpo dele, guardaria também do frio, guardaria da chuva, dos perigos que estavam fora. A caverna guardaria Davi, o físico dele. Agora, pense comigo, a caverna não guardaria o coração de Davi. A caverna não guardaria os pensamentos de Davi, não guardaria os sentimentos de Davi. A caverna não guardaria o seu interior, irmãos. Davi sabia disso. Davi conseguiu enxergar, irmãos, que ele precisava de um esconderijo para o seu físico, se afugentar do rei Saul. Mas ele sabia que lá, mesmo lá, a perturbação poderia chegar dentro do seu coração. Aí ele disse assim: em ti a minha alma se refugia. Quando a Bíblia fala de alma, a Bíblia está falando de pensamentos e emoções. Quando a Bíblia fala de alma, a Bíblia está falando do nosso ser, do nosso interior, do nosso coração. Davi sabia, ele ia para uma caverna, mas quem poderia guardar o seu coração
de desistir do propósito de Deus. Porque nós vamos ver no versículo 3, Davi dizendo: o Senhor cumpre o seu propósito para comigo. Para ele não desistir do propósito, não desistir de seguir a Deus, ele precisava que o Senhor guardasse o seu coração, guardasse os seus pensamentos, guardasse a sua alma. Ah, amada igreja, nós podemos ter uma casa bem aconchegante, nós podemos ter uma morada que tenha laje, mais seguro do que telhado, feito de madeiras e telha de barro. Nós podemos ter uma casa, irmãos, no subterrâneo, à prova de terremotos, mas essa casa não guardará o nosso coração dos problemas, das tempestades, não guardará. Muitos estão se desesperando aí fora. Muitos estão sendo envolvidos pelos problemas e abandonando a sua fé. Davi disse: em ti minha alma se refugia. Você deve guardar o seu coração, irmãos, é no Senhor. Guarda teu coração no Senhor. Diante dos problemas, diante das circunstâncias, o teu coração tem que ser guardado em Deus. Você tem que fazer como Davi, no canto certo, aos pés de Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Pai, tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia, Senhor. A minha alma se refugia em ti, ó Deus. À sombra das tuas asas eu me refugiarei. Não tem esconderijo melhor, irmãos, para guardar os nossos corações, do que na presença do Deus vivo. Do que na presença do Deus vivo. Louvado seja Deus, você vai permanecer bem, você vai permanecer firme, você vai permanecer constante, você vai avançar, quando você eleva a sua voz aos altos céus, e clama ao Senhor, e pede para que Ele guarde o coração, porque se Deus não tivesse guardado o coração de Davi, irmãos, sabe o que Davi teria feito? Vamos aqui entrar na mente de Davi. Eu pedi para ser rei, eu pedi para ser ungido, eu estava cuidando das ovelhas de meu pai, homem. Negócio bom, danado, ninguém me aperreava, uma cabaninha, e eu ia lá cuidando das ovelhas, e as bichinhas passando para lá, as bichinhas passando para cá, vinha um ursinho pequeno, eu não sei se era pequeno ou era grande, senão eu vou errar, vinha um urso, e eu lutava com o urso, vinha um leão, ó irmão, parece um negócio tão simples, né? E eu matava o leão, matei. Mas eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, estava tranquilo demais. Quem foi? Eu não pedi não para ser rei, não. Eu não pedi para ninguém me ungir. Eu não fui a canto nenhum. Vieram atrás de mim. E agora eu estou sendo perseguido. O camarada, o rei, agora quer tirar a minha vida. Oxe, eu vou desistir. Acabo com isso. Quero ser mais rei, não? Olha, não quero ser mais rei. Vamos dizer que Saul ouviu, ele não quer ser mais rei não, então beleza, show de bola, não tem mais perigo para mim, então não preciso mais correr atrás dele para tirar a vida dele. Ele não quer ser mais rei, ele está fugindo do propósito, ele está abandonando o seu propósito para com Deus, a sua vida para com Deus ele está abandonando. Por que eu vou atrás dele mais? Não preciso mais ir atrás dele não. Davi poderia ter pensado assim, irmãos. Aí você pode pensar também, né? Nós temos 3 inimigos: o mundo, o diabo e a nossa natureza pecaminosa. A Bíblia discrimina isso. Mundo, Satanás e a nossa natureza pecaminosa. Aí, irmãos, o diabo vem, você está no propósito com Deus, firmes, constantes, está vindo para os cultos de oração, clamor, busca de doutrina, aqui, culto Bíblia, clamando ao Senhor, buscando a face dEle, de celebração aqui no jovem, no sábado, ensaio na quarta, e você está no propósito de Deus, Deus chamou você, Deus levantou você para trabalhar, para servir ao Senhor, para viver para a glória de Deus. Aí o inimigo diz: opa, eu vou atrás dele, eu quero a vida dele.
Eu quero a vida dela, eu quero arrancar a vida dele, eu quero arrancar a vida dele. Aí começa a fazer ciladas, armar armadilhas, astutas ciladas, aí começa a armar os laços, dardos inflamáveis, e começa a levantar tempestades, calúnias, difamação. Aí de repente a Bíblia diz, eu vos escolhi, vós não me escolhestes, eu vos escolhi, é o que a Bíblia diz. Aí de repente você diz assim, pai, esse negócio não estava em mais não, eu vou deixar de ser crente. Que tempestade da gota, tempestade forte da pílula, meu irmão. Que problema gigante. Era melhor que eu estivesse no mundo, é melhor que eu estivesse fora da igreja, que eu não estivesse servindo a Deus. Eu acho que eu vou desistir do propósito de seguir a Jesus. É desse jeito que o inimigo quer, irmãos, que a gente pense. É desse jeito que o inimigo quer que a gente pense, que a gente recue, que a gente volte atrás, que a gente abandone o caminho, que a gente despreze o chamado de Deus para a nossa vida. O inimigo quer isso, que a gente diga, olha, não serve mais não a Deus não serve mais a Jesus não. O inimigo quer isso. Olha, para que tu está servindo tanto? Para que tu está seguindo tanto? Ou por que tu incentiva a tua esposa a ir para a igreja? Ou por que tu incentiva o teu esposo a seguir o evangelho? Por que tu incentiva teus filhos? Ou por que tu incentiva teus pais? Abandona isso, não serve não. É o inimigo, irmãos, que está querendo que a gente abandone o nosso propósito para com Deus. É o inimigo. Aí olha o que Davi fez, irmãos. No versículo 2. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Davi estava sendo perseguido, uma situação difícil, penosa, sua mente estava entrando em perturbação. Ele diz, Deus, guarda minha alma, guarda meu coração, porque Ele quer desfinhar, Senhor, Ele quer inclinar para a desistência. Guarda o meu coração, guarda a minha alma. Aí ele diz, eu clamo ao Deus Altíssimo, porque Ele é Deus e para comigo Ele cumpre o seu propósito. Irmãos, nós precisamos ter um coração firme diante de Deus. Nós precisamos ter um coração firme diante de Deus, diante das lutas, das batalhas. Tenha um coração firme, pois um coração firme, irmãos, diante das circunstâncias, ele se levanta e começa a clamar ao Deus dos céus. Ao invés de murmurar, irmãos, aquele que tem um coração firme, ele se levanta e diz, eu creio em Ti, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sei que o Senhor está no controle de tudo, eu sei que o Senhor não falha, eu sei que o Senhor cumpre o seu propósito para comigo, porque Tu és um Deus Altíssimo. Tu és um Deus Altíssimo. Irmãos, você serve um Deus grande, você serve um Deus Altíssimo, você serve um Deus que pode todas as coisas. Bendito seja Deus para sempre, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que tem um coração firme em meio às batalhas, ele começa a clamar ao Senhor. Ele não desiste dos propósitos de Deus para a sua vida. Agora, sabe como não desistir dos propósitos, irmãos? É orar. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre os seus propósitos. Para você não desistir dos propósitos de Deus, você tem que ter uma vida de oração. Você tem que orar, irmãos. Mas por quê, pastor? Porque as tuas forças por si só não têm condições. As tuas forças humanas por si só não conseguem ir adiante, não conseguem avançar. As tuas forças não dão conta das circunstâncias que vêm. Então você tem que orar. Deus, tem misericórdia de mim. Deus me dá força. Deus me faz prosseguir. Eu sei que Tu és um Deus Altíssimo. Eu sei que Tu tens ouvido meu clamor, minha oração. Então me dá forças. Ó Deus, em Ti a minha alma se refugia. Guarda meu ser, guarda meu coração, guarda a minha vida em Tuas mãos, Senhor. Um coração firme diante de Deus. Irmãos, ele vai orar ao invés de murmurar. Ele vai orar ao invés de murmurar. Continue prestando atenção, irmãos. Não deixe o diabo tirar essa palavra de você.
Não deixe a sua carne querer tirar a oportunidade de você crescer na graça e no conhecimento. Não permita que o diabo roube essa palavra que está sendo direcionada para você. Preste atenção em mim, por favor. E a Bíblia vai dizer, irmãos, Davi declara, dos altos céus, ele me envia a salvação. Põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua misericórdia. Preste atenção aqui, por favor. Olhe para mim. Davi fugia de Saul porque ele queria tirar a sua vida. Imagine, irmãos, você fugindo porque alguém está querendo tirar a sua vida. Olha como é sério. Não, você não tem canto certo mais não. Não é casa de pai, casa de mãe, não é minha casa. Não é casa de amigo, você tem que fugir porque existe alguém perseguindo você e quer tirar a sua vida. Olha que situação grave. Olha que situação difícil. Aí então Davi diz, dos altos céus, ele me envia salvação. Nós sabemos, amada igreja, que existe providência que pode vir de forma humana para as nossas vidas. Providência que um amigo, o esposo, a esposa, filhos, parentes, pessoas mais próximas, podem resolver. Pode sanar o problema. Pode trazer cura para o problema. Nós sabemos que existem questões assim. Um cano na sua casa furou. Você vai orar para o cano se restaurar? A água está... Aí você faz o quê? Dobra os joelhos. É, Mateus? Hein, Ademir? Não, dobra o joelho aqui. Deus da revelação, vem aqui agora, coloca uma cola nesse cano, uma junta, uma luva, e tudo volta ao normal nesse cano. E a água... Aí você diz, rapaz, eu estou sem fé. Esse cano é muito poderoso. Esse cano está em trevas. Você não vai fazer isso, irmãos. Ou você resolve, ou você chama um encanador, você chama um amigo e assim resolve, não é assim? Não, mas e se o gás faltar? Você vai ungir o gás para ele voltar a ser cheio novamente. Você vai ungir o gás. Você pega o óleo da cozinha e derrama nele. Eu estou te ungindo aqui agora. Tu vai voltar do jeito que tu viesse na primeira vez que tu entrasse aqui. Viu? Cheio pela boca. Tu vai fazer isso, irmãos? Eu acho que você vai ligar, né meu irmão? Vai. Dá para trazer um gás aí? Dá? É desse jeito. Ou seja, circunstâncias que podem vir, humanamente, pode resolver para você. Agora, pense comigo aqui, olha, pensa comigo. Pensa comigo. Tem situações, a naturalidade não pode resolver. Tem situações que pessoas não podem resolver, irmãos. Não podem nos socorrer. É só eu e Deus. É só você e Deus. Tem situações, eu não estou desprezando as nossas amizades, eu não estou desprezando o esposo, a esposa, não. Filhos, não. Pais, não. Mas tem situações que é só você e Deus. É só Deus que vai resolver. Davi, ele entendeu isso. Davi entendeu isso. Ele falou, olha, dos céus ele me envia a salvação. Davi sabia, irmãos, que o que iria resolver a situação dele ali era Deus. Era Deus que tinha que mandar a salvação para aquilo ser sanado. Era Deus que ia resolver aquela situação. Algumas pessoas sabem o que fazem, irmãos, se fosse Davi? Se fosse Davi, sabe o que algumas pessoas fariam? Eu vou reunir agora os homens, os cabra macho, os cabra bom de lança, os cabra bom de espada, os cabra bom de flecha. Eu vou reunir os cabra bom, sabe, usar escudo, cavalaria. Eu vou reunir.
e eu vou prometer a ele, porque Deus me fez uma promessa e tem um propósito na minha vida. Ele já tinha um propósito, Deus tinha um propósito na vida dele, irmãos. Deus ia cumprir um propósito dele ser rei. Deus ia usá-lo ali, para o bem da nação. Não, o Senhor já me deu, o Senhor já me ungiu, então o Senhor está comigo. Então eu vou levantar as pessoas, eu vou prometer. Eu vou dar um pedaço de terra a você, você vai ser mais próximo a mim, eu vou dar uns gadozinhos a você, eu vou ser rei, porque ele me ungiu, levantou o profeta Samuel e me ungiu, a gente vai tirar a vida de Saul. Ele não está vindo contra mim, a gente vai resolver esse negócio agora. Vai resolver tudo, vamos deixar tudo bem resolvido, a gente vai tirar a vida de Saul, daqueles que estão vindo contra mim, a gente vai resolver tudo, a parada agora vai ser comigo agora, eu vou resolver, eu não vou esperar mais por Deus não. Eu vou esperar mais por Deus não, agora vai ser comigo. Tem muitos crentes, irmãos, que fazem desse jeito. Tem muitos crentes que, ao invés de esperar a salvação que vem do alto, se precipita e toma suas decisões. Lembrando, existem situações que está clara diante de nós e a gente resolve com a nossa responsabilidade humana. Mas existem questões, irmãos, que a salvação tem que vir do alto. Nós temos que estar clamando a Deus e pedindo para que Ele entre com providência. Nós temos que ter sabedoria para discernir as situações que estão diante de nós. Sabedoria de Deus. Cuidado para você não dar um passo que Deus não está querendo que você dê. Cuidado para você não fazer algo, tomar uma decisão que Deus não está querendo que você tome. Davi poderia tomar a decisão. Rapaz, está demorando demais esse negócio. Oxente, me ungiu para ser rei, está demorando demais, eu não vou esperar mais não. Eu quero estar no palácio, sendo rei, comendo do bom e do melhor, esse negócio de caverna, não tem um colchão, não tem margarina, manteiga, não tem pão francês, não tem nada, caverna não dá, é grilo, é cobra, né, irmãos? Só Deus sabe o que tem nas cavernas por aí. Então, irmãos, ele poderia ser precipitado, mas por que, pastor, que ele não foi precipitado? Porque ele orou, ele conversou com o Pai primeiro, ele deu ouvidos à voz de Deus, ele inclinou o seu ouvido e disse: pode falar, Senhor, eu vou te obedecer. Ele clamou aos altos céus, irmãos. Ele levantou a sua voz ao Deus Altíssimo e clamou: Deus, entra com providência e faz a tua vontade, porque o Senhor cumpre comigo o seu propósito, o Senhor nunca falhou, o Senhor nunca falhará. Eu quero continuar na tua presença, eu não quero ser precipitado, eu não quero dar um passo além do que o Senhor deseja para a minha vida, eu quero permanecer firme na tua vontade, prosseguindo firme, andando em constante fé, seguindo aquilo que o Senhor determinou para a minha vida. Então, Senhor, ajuda-me a prosseguir. É desse jeito que eu e você deve fazer, irmãos. Um coração firme diante de Deus, irmãos, ele espera no Senhor. Um coração firme, ele confia em Deus, ele espera no Senhor, ele deposita a sua confiança em Deus, ele diz: Senhor, estar aqui a minha vida, faz conforme a tua vontade. Irmãos, para nós findarmos um coração firme diante de Deus, mesmo em meio às circunstâncias, é as lágrimas rolando e o coração louvando a Deus e exaltando ao Senhor. Ou você quer dizer para mim que Davi não estava vivendo um momento duríssimo na sua vida? Muito duro. Ele chega a dizer no versículo 6, irmãos, que a sua alma estava muito abatida. No versículo 6 ele diz: prepararam armadilhas para os meus pés, fiquei muito abatido. Nós somos humanos, emotivos. É bem verdade que a Bíblia não diz que nós devemos viver pelas emoções, viver pelos sentimentos. A Bíblia diz que o justo, ele viverá pela fé. É pela fé que o justo viverá.
Mas nós somos seres humanos, nós ficamos abatidos. Nós nos entristecemos. Isso é verdade. Nos entristecemos. Agora, o que nós não podemos deixar é que a tristeza, o abatimento, domine o nosso coração. A gente não pode deixar que a tristeza, o abatimento guie os nossos passos, porque se a gente deixar, vão nos levar à murmuração, vão nos levar, a tristeza e o abatimento, para distante da vontade de Deus. Não deixe. Ele tem louvor no seu coração. Ele exalta a Deus, um coração firme no Senhor. Ao invés de murmurar, ele vai exaltar ao Senhor. Ele vai glorificar ao Deus vivo. Ele vai cantar louvores ao Senhor. O seu coração vai permanecer firme no Senhor. Davi não voltou atrás no propósito de Deus. Davi não recuou, não baixou a sua cabeça para os problemas. Para termos um coração firme para com o nosso Deus, nós devemos orar, irmãos, e Deus vai mostrar o caminho certo. Orar e esperar no Senhor. Orar e esperar e confiar no Senhor. E que os nossos lábios tenham louvores que exaltem ao nome de Deus. Nós não precisamos de murmuração. Nós precisamos de confiança para com Deus, irmãos. Nós não precisamos de desistência. Nós precisamos de firmeza diante do Deus que nós servimos. Amém? Glória a Deus, amada igreja. Deus é fiel. Continue firme, continue constante. Deus está conosco em meio às tempestades. Deus está conosco. Deus está com você. Deus está comigo. Deus está com a igreja. A mão do Senhor é sobre nós. Ele tem nos guardado, nos fortalecido, nos mantido de pé. A nossa vida deve ser para glorificar a Deus e exaltar o seu bendito nome. Aleluia! Glória a Deus! Não recue. Não abra mão do propósito de Deus para a sua vida. Não abra mão daquilo que Deus tem para você. Mesmo que as circunstâncias sejam como leões, não abra mão. Deus está conosco. Aleluia! Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E a gente agradece.